noite, boa noite. As pessoas com quem ando refletem o que sou. Me conheço por elas. É o nosso mantra de hoje do livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. No livro dos Espíritos, continuamos com a lei de conservação sobre necessário e supérfluo. É a pergunta 717. O que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles esquecem da lei de Deus e terão que responder pelas privações que tiverem causado aos outros. Aí tem uma nota de Kardec. Nada tem de absoluto limite entre necessário e supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabe à razão regular as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. Então vamos para obras póstumas. Nós estamos falando sobre as aristocracias e a gente fez o livro mostrou a aristocracia pela força, depois pela família, depois pelo poder, e tínhamos terminado falando sobre a aristocracia que virá, fundada na inteligência e na moralidade. Então, para terminar, diz assim: digamos, antes de tudo, que os bons na terra não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos, é infelizmente verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem que, não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades, não se põem em evidência de onde o parecerem tão pouco numerosos. Pesquisem, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e em todas as camadas sociais, e se depararão com criaturas de natureza boa e leal em número bastante a tranquilizar-lhes o coração, de maneira a não se desesperar da humanidade. Depois, cumpre também dizer, entre os maus, muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons desde que submetidos a uma boa influência. Admitamos que em 100 indivíduos haja 25 bons e 75 maus. Destes últimos, 50 se contam que o são por fraqueza e que seriam bons se observassem bons exemplos e, sobretudo,
se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Assim, dos 25 maus, nem todos serão incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles. Os bons ficarão em maioria e, a seu turno, ditarão a lei. Dos 25 outros, francamente maus, muitos sofrerão a influência daqueles, restando apenas alguns incorrigíveis sem preponderância. Tomemos um exemplo para ilustrar o que acabamos de dizer. Há povos no seio dos quais o assassínio e o roubo são a normalidade, constituindo exceção o bem. Nos povos mais adiantados e mais bem governados da Europa, o crime é a exceção, acuado pelas leis. Ele nenhuma influência exerce sobre a sociedade. O que nesses povos ainda predomina são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a cupidez com seus cortejos. Porque, progredindo esses povos, os vícios não se tornariam a exceção, como o são hoje os crimes, ao passo que os povos inferiores galgariam o nosso nível. Negar a possibilidade dessa marcha ascendente fora negar o processo. Certamente, chegar a tal estado de coisas não pode ser obra de um dia, mas se há uma causa capaz de apressar-lhes o advento, essa causa é, sem nenhuma dúvida, o Espiritismo. Fator por excelência da fraternidade humana, por mostrar que as provas da vida atual são a consequência lógica e racional dos atos praticados nas existências anteriores, por fazer de cada homem o artífice voluntário da sua própria felicidade. A vulgarização universal do Espiritismo dará em resultado necessariamente uma elevação sensível do nível moral da atualidade. Apenas elaborados e coordenados, já os princípios gerais da nossa filosofia têm congregado em imponente comunhão de ideias milhões de adeptos espalhados por toda a Terra. Os progressos realizados pela sua influência, as transformações individuais e locais que eles têm provocado em menos de 15 anos permitem apreciemos as modificações imensas e radicais que operarão no futuro. Mas, se graças ao desenvolvimento e aceitação geral dos ensinos dos espíritos, o nível moral da humanidade constantemente a se elevar, singularmente se iludiria quem supusesse que a moralidade preponderará sobre a inteligência. O Espiritismo, com efeito, não quer que o aceitem cegamente. Reclama a discussão e a luz. Em vez da fé cega que aniquila a liberdade de pensar, ele diz: não há fé inabalável, senão a que possa encarar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé necessita da base, e esta base consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. Para crer, não basta ver, é sobretudo preciso compreender. Com bom direito, pois, podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral. Bom, esse texto foi editado pela primeira vez em 1870, 70 e poucos. E, infelizmente, não mudou muito desde então. Para terminar, vamos às trovinhas do livro Trovadores do Além, de Carlos Câmara. Muitos vivos vendo o morto sentem pânico profundo, e há muito morto com medo dos vivos que estão no mundo. De Augusto de Oliveira.
Não sei discernir qual seja o mendigo mais sofredor, se o pobre que pede pão, se o rico que pede amor. E de Belmiro Braga. Criança linda semente, raio de luz a sorrir, é nesse pingo de gente que Deus te entrega o porvir.